Salve, salve rapaziada, vamos aí para mais um vídeo no canal. Cara, é o seguinte, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aí um trecho, de uma discussão do programa da Band Esportes, onde comentam, sobre essa questão envolvendo o Abel Ferreira, se ele intimida ou não a arbitragem. E assim, ainda tá em pauta, o que aconteceu no clássico entre São Paulo e Palmeiras, ainda tá sendo bastante comentado. E, sinceramente, é daí para pior. Eu creio que nos próximos clássicos aí entre São Paulo e Palmeiras, com certeza a hostilidade vai ser maior, seja no Morumbi ou no Allianz Parque. Com certeza haverá mais confusões. E assim, acabou totalmente o respeito entre as diretorias, que tinham ali uma boa convivência. O presidente do São Paulo, o Júlio Casares e a Leila Pereira, e agora já era. Então é uma rivalidade que vem se acirrando cada vez mais. E assim, vamos acompanhar o que foi dito no programa. E depois eu vou falar o que eu penso a respeito disso. Eu vou dar minha opinião, se realmente eu acho aí que o Abel ele interfere na arbitragem ou não. Enfim, vamos acompanhar, tirem suas próprias conclusões e deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Ele devia ter sido expulso. Poderia ter, Foi expulso ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. A arbitragem tem que Morre fazer de isso. medo dele. Não morre. É claro que Pelo morre amor de medo Deus, dele, cara. É claro que morre de medo dele. Se ele deveria ter sido expulso, por que ele não foi? Ele foi várias vezes porque o Cananção errou. No dia do jogo. Ele errou. Ele já errou, foi. não tem O árbitro possibilidade. errou. Agora, dizer que o árbitro Mas ele errou. Sabe por quê? Isso é muito perigoso. Porque essa fala condiciona todos os outros árbitros contra uma comissão técnica e um time de futebol. Deus do céu. Claro, é óbvio. Isso tem time de responsabilidade. Ah, é? Entendeu? Tá bom. Condicionar A minha ou a isso. dele? Não, cara, a dele tem que ser coibida pelo árbitro. Agora, dizer que o árbitro tem medo dele, Tem. não tem. Claro que tem. Claro que não. É evidente. Ué, É evidente. Mas vem cá, ele é expulso ou não é expulso? Não é mais. cara, o Abel melhorou o comportamento dele. Pô, eu Ele vi foi no muito domingo, mal. Nesse jogo. Bom, Não nesse jogo específico. Neste jogo específico, ele se excedeu, ficou claro. Entendeu? Agora, e o pra trás mente? Não vale nada? Ele estava no banco no jogo contra o Santos, ele estava no banco contra o Bragantino, ele estava no banco contra o Mirassol. Por que o presidente do São Paulo vem dizer que é ele o culpado? Que ele apita o jogo, que ele manda no jogo? Não foi só ele, Contra a Portuguesa, o Eduardo da Portuguesa falou a mesma coisa. Mas não tem nada a ver o Abel com isso. O árbitro errou, se errou. O árbitro errou. Agora, dizer que o Palmeiras é beneficiado pela arbitragem é uma galhofa. Eu tô dizendo é que Claro que é a mesma coisa. O Abel intimida a arbitragem. Se ele intimida a arbitragem, a arbitragem vai decidir a favor do Palmeiras. Me desculpem, vejam os jogos. Vejam. Não depende. Vejam os jogos do Palmeiras com uma lupa, que vocês vão ver se a arbitragem é a favor do Palmeiras ou não. Foi contra o Palmeiras nesse campeonato Entendeu? agora. Em algum momento. Nesse 2024. Agora, eu posso não lembrar de lances específicos, certo? Mas os lances contra a Portuguesa, vocês têm 100% de certeza? Não, mas aliás... É porque o Abel intimida o árbitro que decidiu a favor do Palmeiras. Muitas vezes Isso é ridículo, Arnaldo, pelo amor de Deus, tá bom, querido. tá bom. Então tá sendo... O Abel está sendo, de fato, julgado pela arbitragem de uma forma correta. Ele vai lá, se descabela, xinga todo mundo de todos os palavrões possíveis e continua em campo. Certo? Isso é um erro. Isso, quando ele faz Pois é, isso, o que aconteceu no domingo. Então nós estamos falando de tudo que aconteceu no domingo. Contra o Corinthians, o Palmeiras jogou contra o Corinthians, lembra? Lembro. Tomou um gol no final. Certo. E a reação do Abel? Ué, o que aconteceu no jogo? Tranquila. Mas o que Ficou aconteceu tranquilo. no jogo? Volta do jogo, né? Mas ele poderia ter feito isso antes. Se fosse um fato pensado, ele poderia, no 2-1, ter virado lá a giraia, ter feito... Todas as decisões foram a favor dele. Nesse jogo vai ter motivo? Palmeiras e Corinthians, as decisões foram a favor do Palmeiras? Ué, o Cássio foi expulso. Correto. Merecidamente. O Murilo entrou no Yuri Alberto. Aí poderia ter tomado o cartão. Então, E a falta do Rony foi discutível? Pega a lupa pra ver. Não, expulsão. Isso. E foi expulso. Então ele não tinha motivo para reclamar, isso eu tô ele falando. poderia. Tava 2-1, se ele quisesse controlar a arbitragem, ele poderia ter feito isso. Mas, gente,
tem um exagero. Nós estamos tem pela um memória nos exagero jogos. brutal de vocês a respeito do Abel, O cara. comportamento Tá do na Abel, cara. a análise do comportamento do Abel não é exagerada. Ele é assim, você acabou de falar no jogo que acabou de acontecer. Eu tô falando pra você que no jogo contra o São Paulo, ele poderia ter levado o O cartão que vermelho. aconteceu com ele depois do jogo do São Mas Paulo? foi por medo Nada. do árbitro? Muitas vezes é. Se o cara tá intimidado, o cara não consegue. Não consegue. Vai, Então, quando o Rafinha fala que o... Gente, é a mesma coisa pra todo mundo, mas quem paga é o anticristo do Abel. Putz, O ele não Rafinha, tem motivo o nenhum pra Rafinha pagar. vira e fala assim, o Klaus é palmeirense. Qual é o significado de falar isso? O significado também é uma pressão visando benefício no próximo Certo. jogo. E a gente condena o Rafinha. Não, eu condenamos. condeno o Abel. Hã? Eu condeno o Abel quando ele toma as... Pô. Pô, Arnaldo, quando ele pegou o celular do cara lá em Minas, o que eu Então, falei? Eu tava lá. então, pra trás, Quando eu sim. faço a pergunta pra ele e ele responde de forma mal educada, eu digo a você. Certo. Eu não tô aqui pra. Eu não tenho procuração pra defender o Abel. Tudo bem. Entendeu? Os erros que ele comete, ele tem que ser punido pela arbitragem. E não Ou por pelos o julgamento. tribunais, ou pelos Pô, tribunais, que tudo bem. seja. Mas não não é, pelo não. julgamento das pessoas, cara. Como assim? Entendeu? Então não temos que analisar Ele o que aconteceu. ele intimida a arbitragem. Isso não Evidentemente existe. ele intimida, Massini. Tá Ah, aprovado, tudo bem, cara. Você acha isso? Aqui, Eu ó. discordo de você. Cara, é o seguinte, vamos lá, vamos comentar em cima disso, que assim, na minha opinião, muitas das vezes ele acaba se crescendo sim pra cima da arbitragem. A arbitragem fica intimidada com o Abel Ferreira. Muitas vezes ele põe medo nos caras mesmo. A real é essa. Claro que isso daí não é uma regra, ele já foi expulso várias vezes, mas muitas vezes também era pra ele ter sido expulso, ele não foi. Então, claramente, porque o árbitro ficou intimidado, cara. Os caras, eles muitas vezes não têm coragem de bater de frente com o Abel Ferreira. Então, os caras ficam ouvindo xingamento o jogo todo e não tem peito pra pegar e mandar embora. Muitas das vezes ele fez o que quis, mandou e desmandou na partida. O segundo tempo, por exemplo, aí do Choque Rei de domingo, ele foi o juiz do jogo. Ele foi o árbitro. Então, quando o Casares fala a respeito disso, o Casares não tá errado. Ele falou um fato. O Abel, muitas vezes ele apita a partida. Então, assim, eu acho que ele intimida sim a arbitragem, direto. Em várias ocasiões aí, o árbitro não tem coragem, cara, de punir o Abel. E quando muito dá um cartãozinho amarelo, aí depois fica ouvindo o jogo todo e não tem coragem de chegar e dar o cartão vermelho pra ele. Isso daí acontece muitas vezes, cara, com muita frequência, muito mais frequência do que as vezes que ele foi expulso. É claro que pro Palmeiras isso daí, pro torcedor palmeirense, isso daí é espetacular, cara. O Abel, ele ganha jogo pelo Palmeiras, foi o que eu falei aqui no pós-jogo. Várias vezes ele ganha jogo. Quando não ganha, ele consegue o empate, enfim. Então, pro torcedor é espetacular, mas pra qualquer pessoa que analise o perfil dele, vai ver que ele põe a maior banca pra cima da arbitragem, ele se cresce, e os árbitros, muitas vezes, cara, ficam com medo dele. Simples assim. Enfim, deixa a opinião de vocês aí nos comentários, rapaziada. Tamo junto. Um abraço a todos.